Mas é bom demais. Meu Deus do céu, isso é que é vida, gente. Meu Deus do céu. Sabe o que é o mundo? Procurar a felicidade fora. E sabe o que eles têm depois? Coisas ruins. Se é bebida, é ressaca, não sei. Mas o prazer deles é momentâneo, o nosso é eterno em Deus. Isso sim é vida. Algumas pessoas podem perguntar a você, mas tu não faz isso, tu não faz aquilo. Você vai olhar para ele e vai dizer, não é assim que funciona. Eu tenho uma vida fluindo dentro de mim. Eu acho interessante, quando Jesus chegou para a mulher, está lá em João capítulo 4, ele chega para aquela mulher e diz, olha mulher, essa água que você bebe, você volta a ter sede. Mas a água que eu te der, do teu interior, de dentro de você, vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Essa é a fonte que está dentro de você, meu irmão. Eu vou ser bem franco com você, esse ambiente é maravilhoso, mas esta fonte está com você onde quer que você vá. Todos os teus dias. Paulo e Silas, eles não estavam na igreja, eles estavam na prisão, mas a fonte estava jorrando dentro deles. E vida, todos os outros olhavam, os prisioneiros estavam calados, tristes, olhando. O que é isso? Que doutrina é essa? O que é que esses loucos estão fazendo? Mas sabe que quando a glória de Deus se manifestou naquele lugar, as portas se abriram. E eu acho interessante porque foi um terremoto, só abriram as portas. Aleluia. Deus se manifestando. Deus se manifestando. Quero que você... Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. Quero que você abra a sua Bíblia. Amém. Abre no livro de Tito. Aí você vai abrir e vai deixar lá, bonitinho, que eu vou falar umas coisas. Deixa eu achar também aqui, junto com você. Livro de Tito, depois de Timóteo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Se observarmos na palavra, fica agora um pouco comigo. Você que já abriu em Tito, depois eu digo qual é o capítulo, qual é o versículo. Mas eu queria te sinalizar algumas coisas. Se você olhar para a palavra, você vai ver que Deus ele já nos habilitou e já nos concedeu tudo. A Bíblia diz que a morte de Cristo no Calvário não foi apenas uma morte onde nossos pecados foram perdoados, mas Ele pôde, através daquela morte, proporcionar para nós uma nova vida. A Bíblia fala em João que a vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. A Bíblia fala que não foi mudado apenas nossas características normais, nosso físico não foi alterado. Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso nos mostra que o que Cristo fez nas nossas vidas não foi apenas posicional, ou seja, Deus não apenas nos colocou em determinado lugar, mas Ele também nos deu uma habilidade e concedeu da sua própria vida para que nós pudéssemos viver como Ele viveu aqui na terra. Ou seja, nos habilitando você para que você possa ter uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós recebemos dessa vida. Quando recebemos Jesus Cristo, essa vida foi manifesta em nós e essa vida mudou toda a nossa história. Por quê? Porque hoje nós temos outra inclinação. Nós temos outro Senhor. Nós temos uma outra realidade, ou seja, o próprio Deus se manifestando através de você. Paulo fala isso em Gálatas. Ele diz que aprove a Cristo se manifestar nele. Ele não fala através simplesmente dele, mas nele. A manifestação de Cristo foi através do próprio Paulo. Por quê? Porque dentro dele havia a vida de Deus. E eu quero que você leia aqui comigo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Aleluia. E isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda autoridade e doutrina. Ninguém o despreze.
Se você observar no versículo 11, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou. Como foi manifesta a graça de Deus? Através de Cristo Jesus. Se você ler o primeiro capítulo de 1 João, você vai ver que ele diz que Deus se manifestou e eles viram. O Filho de Deus foi manifesto. Eles não apenas viram, mas eles tocaram nele. Eles desfrutaram da vida, porque a vida se manifestou para eles. Essa vida é o próprio Deus se apresentando ao homem. E a Bíblia fala que a graça salvadora de Deus se manifestou. Eu acho fantástico porque aqui ele fala sobre salvação. Algumas pessoas, salvação fala daquele momento que eu recebi Jesus. Gente, salvação é tudo aquilo que Deus proporcionou em Cristo Jesus. Não apenas nos retirando do império das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor, mas mudando toda a nossa vida, depositando dentro de nós o seu Espírito, nos fazendo uma nova criatura, restaurando a aliança que tínhamos com Deus. Ou seja, o próprio Deus, em Cristo, nos retira de um local e nos transforma e nos coloca em outra realidade. É isso que Deus fez com você. Essa salvação se manifestou em Cristo Jesus. Sabemos que o homem pecou, e quando ele pecou, ele foi separado, afastado de Deus. E ele tinha uma inclinação. Ele era escravo do pecado. Ele estava distante de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque esta realidade foi totalmente alterada. E a Bíblia fala que o velho homem foi crucificado com Cristo. E hoje nós não temos mais, o pecado não tem mais poder sobre nós, não tem mais domínio sobre nós. Ou seja, nós fomos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Muitos judeus achavam que eles eram livres porque eles eram judeus. Talvez o grupo que eles pertenciam, não, nós somos filhos de Abraão. Nós somos livres. Mas Jesus começou a mostrar que a natureza deles e as atitudes deles demonstravam que eles eram escravos. Mas numa nova realidade, o próprio Cristo se manifesta e a Bíblia diz que todo escrito de dívida, toda a prisão, tudo aquilo que nos aprisionava foi desfeito, foi destruído. Para que não sirvamos mais ao pecado, mas a Cristo como ressurretos de Deus. Aleluia! E eu acho fantástico porque essa salvação se manifestou. Não foi para você ter um bem, um carro, um apartamento. Mas foi para transformar a tua vida. Para te livrar do mal que destruiu a humanidade, pecado. Para te aproximar de Deus. Mas ele fala que essa salvação, essa graça salvadora, ela apenas não se manifestou salvadora, mas ele fala que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas. Quando ele fala em ensino aqui, ele não fala apenas de uma instrução, mas ele fala de uma habilidade. Você não determina se alguém aprendeu algo simplesmente porque você passou a informação para ele. Mas o que é que existe? Existe uma avaliação. Existe um trabalho que você consegue observar que aquela pessoa aprendeu. Então esse ensinar é uma habilidade que essa graça salvadora que se manifestou em Cristo Jesus derramou em nós. Uma habilidade para o quê? Se livrar das paixões mundanas. Para não andar como andavam os gentios, como Paulo fala lá em Efésios. Mas para andar numa novidade de vida. E ele fala sobre rejeitar as paixões mundanas. Eu acho interessante essa palavra rejeitar, porque rejeitar fala de algo que você não gosta. Aleluia. Rejeição é uma coisa muito forte. Não é você dizer, não sei. Ele fala rejeitar. Ou seja, você quer ver bem longe de você. Existem alguns alimentos, alguns tipos de comida ou alguma coisa que você não suporta nem ver. Ele fala que é esta habilidade de rejeitar tudo aquilo que não procede de Deus, mas procede do mundo. E esta graça salvadora, ela te traz a habilidade para você. Isso. Não faz parte da minha natureza.
Gente, não é uma lei, não é uma regra, faça isso ou faça aquilo, mas é uma realidade. Você que é homem, você não se olha no espelho e fica perguntando qual é o seu gênero. Você sabe muito bem. Quando você vai assinar aquele papel, você bota M de macho. Gente, não passa nem dúvida. Você não para nem para pensar. É masculino. Da mesma forma, é com a sua natureza divina. Aleluia. Glórias a Deus. E ele diz mais, ele diz assim, olha, e viver, e a viver. Você observa que tem um lado negativo. Negativo que eu falo é o que você não vai fazer. Ou seja, você rejeita algumas coisas. Mas ele fala também do lado positivo, e a viver. Eu acho interessante porque quando ele fala de viver, ele não fala de algo que é habitual, que não é habitual, que você faz um dia ou outro, não. Algo que não, ele fala viver. Vida fala de uma continuidade, de uma constância. Vida fala de começo até o fim. Não fala de parar na metade ou no meio do caminho ficar pensando. Ele fala a viver de modo sensato, íntegro e puro. Ou seja, essa graça que te salvou é a mesma graça que te sustenta para que você possa rejeitar as paixões mundanas e também viver de modo correto diante de Deus. E a primeira coisa que a gente deve entender, por isso que devemos renovar nossa mente pela palavra. Eu estava meditando hoje sobre Romanos 12, quando você começa lá, e Paulo ele começa Romanos 12, capítulo 1, ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Se você só ler Romanos capítulo 12, você não vai entender porque ele está dizendo assim, portanto. Mas se você começar a ler Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8, você vai entender. Porque em Romanos capítulo 6 ele diz que você morreu para o pecado. Aleluia. Ele diz que você vive uma nova vida, ou seja, você morreu para aquilo que te aprisionava. Que o pecado não tem mais domínio sobre você. Que o sacrifício de Cristo foi completo e foi perfeito. Gente, no céu não vai ter aquele, vamos adicionar isso aqui, não. Ele já fez tudo. Teremos um corpo glorificado. Sim. Mas por dentro você já é uma nova criatura. O seu espírito já foi recriado à imagem de Deus. Aleluia. Vamos embora, vamos continuar aqui. E ele fala, antes de entrar nessa parte, ele fala, viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando ele fala nesta era presente, vamos só entender algumas coisas. Ele está falando do mundo em que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas gostam de dizer que por causa da influência que existe, existe uma influência muito grande. Mas Paulo, se você entender o contexto romano de pecado, o negócio era pesado também. Existia muita influência maligna, existia muitos deuses. Em cidades que ele entrava, tinha cidades, por exemplo, Atenas tinha mais estátua para deuses do que pessoas naquela cidade. Mas sabe que Paulo, ele entendia que a graça salvadora de Cristo o habilitava para viver de maneira piedosa, justa, naquela era. Agora eu posso perguntar uma coisa a você? Aleluia. O poder de Deus mudou? A graça de Deus salvadora continua. E sabe o maior exemplo disso? Quando Deus disse lá no Éden, na verdade antes do Éden, haja luz, e criou todas as coisas. Aquelas coisas que ele criou lá no começo, continuam? Quando você olha para o céu, você vê as estrelas que ele criou. Quando você olha para o sol, quando você olha para a lua, quando você olha para os luminares, quando você olha para tudo aquilo que Deus criou, continua sendo sustentado pela palavra do seu poder, que foi dita na fundação do mundo, quando ele construiu todas as coisas. Então, se a palavra de Deus sustenta o mundo, a terra, porque se a gente parar para avaliar, o ser humano ele é muito sensível. Sensível não no sentido emocional da questão, mas sensível no lado físico.
Tantas coisas estão correndo aí no universo, mas estamos aqui na terra. Adorando, servindo ao Senhor, bendizendo o seu nome, vivendo. E Deus, ele está nos guardando. No meio de um vasto universo. Então, se Deus sustenta a sua criação, da mesma forma a palavra dele, que naquela era presente, sustentava Paulo e todos os apóstolos e todos aqueles que decidiram servir a Deus, nesta era, neste tempo, nesta ocasião, nessas circunstâncias, quer sejam boas ou ruins, de perseguição ou de dificuldade ou qualquer coisa, Deus continua te sustentando e te habilitando para que você possa viver de maneira íntegra, correta, nesta era presente. O poder de Deus não mudou. A Bíblia fala que Deus não muda, não existe nem sombra de variação. Então é o mesmo poder. É o mesmo poder. Paulo não viveu uma glória, um poder maior do que nós. Ele provou de uma estação e de um tempo. Mas a glória que está manifesta e disponível para a igreja é a mesma. Agora existe uma diferença entre disponível e manifesta. A manifestação não depende de Deus. Deus, ele disponibilizou todas as coisas. A Bíblia fala em Efésios que ele já nos abençoou com todas as bênçãos, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em 2 Pedro capítulo 1 diz que ele já nos deu todas as coisas que diz respeito à vida e piedade. E eu acho fantástico na palavra porque ele fala todas, ele fala tudo. Ele não fala, olha, Deus disponibilizou metade agora e mais para 30 dias. 30 e vai parcelando. Deus não parcelou não, gente, foi tudo. Quando Jesus disse, está feito, foi feito, acabou-se. Aleluia. Nesta era presente, neste tempo, neste momento, existe habilidade dentro de você, dentro de mim, para que possamos viver de maneira correta, íntegra e em piedade. Não é impiedade, não, é em piedade, viu? Amém, aleluia. Porque piamente fica meio estranho. Não gostei muito, não. Mas ele fala de algo que nós aguardamos. E eu quero só pontuar isso aqui, que ele diz assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você observa que no versículo 11 e no versículo 13 ele coloca duas manifestações. Ele fala de uma graça salvadora que se manifestou quando Jesus esteve aqui na terra, em Cristo Jesus. Essa salvação se manifestou, mas ele fala que essa salvação se manifestou porque nós aguardamos algo. Gente, eu tenho uma plena convicção que nós não podemos andar desapercebidos. Jesus está voltando. Aleluia. Voltando, 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 voltando. E nós devemos estar prontos, preparados, ajustados, de maneira correta diante dele. E ele nos deu uma habilidade para que possamos viver dessa forma. Pelo seu Espírito dentro de nós. Agora lembre-se de uma coisa, eu vou soltar algumas coisas, depois eu vou juntar tudo. O Espírito não faz por você. A Bíblia fala lá em João, quando Jesus estabeleceu o Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo seria o quê? Um ajudador. Ajudador não é alguém que faz, mas alguém que coopera para algo ser feito. E o Espírito Santo, ele foi enviado para nos ajudar nessa jornada que nós temos. Mas ele não vai fazer por mim e por você. Vamos continuar. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Eita, coisa maravilhosa. Nesse momento eu não vou nem lançar uma responsabilidade sobre você, nem sobre mim também, que eu estou ouvindo, sou o primeiro a ouvir essa palavra. Mas, se nós observarmos o amor de Deus nas nossas vidas, um povo particularmente seu. Talvez você possa olhar para alguém possa rejeitar você, ou não gostar de você, ou não ir com a tua cara, ou falar algumas palavras que te deixaram triste. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se entregou por amor a você.
ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Vê que amor maravilhoso. Ele queria você para ele. Eu estou falando de Deus, gente. Eu não estou falando de um homem, de uma pessoa nova. Estou falando de Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Ele olhou para você e disse: esse é meu filho. Eu não sei se você não vibra com isso, mas quando eu penso que Deus, ele queria que eu fosse filho dele, eu digo: meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Éramos inimigos dele. Não é porque ele estava resistindo a nós, mas porque nós não queríamos conversa com ele. Mas ele nos amou. E o mais fantástico é que ele não nos atraiu por acusação, mas ele fala que com amor eterno ele nos amou. E com benignidade ele nos atraiu. Meu Deus do céu. É muito amor, rapaz. Então não diga que ninguém ama você. Ninguém me ama. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, olha para você e diz: esse é meu filho. Anjos, olhem, esse aí é meu filho, eu amo. E a Bíblia fala que nem aos anjos foi dado o direito de serem feitos filhos, mas a você e a mim. E eu acho fantástico porque nós nos voltamos contra ele, mas ele disse: é meu filho, eu vou buscar ele, eu vou atrás. Ele te ama. Ele te ama, ele te ama. Eu vou dizer de novo, ele te ama profundamente. Aleluia. E ele decidiu, ele escolheu você. Às vezes muitas pessoas estão muito interessadas. Não, o que é que eu preciso fazer para Deus? Eu preciso fazer isso. Entenda, precisamos servi-lo, devemos servi-lo, mas por amor. Não como alguém que... Não, ele quer que vai o raio... Acho que Deus é errado, mas... Ele vai soltar um raio na sua cabeça se você não obedecê-lo. Gente, Deus não ama você. Deus não me ama pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama. Mas ele deseja ver eu e você andando. Não tem um pai, uma mãe. Eu estou falando um pai e uma mãe que amam um filho. Eles amam o filho porque o filho acerta ou erra? Não. Mas eles sabem que quando o filho acerta, o bem é para o próprio filho. O benefício é para o próprio filho. E nós sabemos que nós devemos viver para a glória de Deus. E Deus é tão bom e tão maravilhoso, meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Particularmente seu. Mas eu acho interessante porque ele não para por aí, ele fala outra coisa, ele fala dedicado às boas obras. Pelo menos na minha versão fala dedicado. Eu acho interessante porque essa palavra, isso que está sendo falado, quando fala sobre dedicação, eu acho interessante quando você vai lá em Romanos capítulo 2, eu não me lembro exatamente o versículo, mas o apóstolo Paulo ele diz que aqueles que perseverando, glória e honra para aqueles que perseverando em fazer o bem buscam glória, honra e incorruptibilidade. Perseverar em fazer o bem, perseverar em viver a vontade de Deus, se dedicar às boas obras. Você vai observar muito na palavra esse tipo de instrução. Mas esse tipo de instrução nunca vem dissociado de algo, mas fala de uma realidade que nós estamos. E por causa dessa realidade nós andamos de determinado modo. Mas devemos nos dedicar às boas obras. Nós somos particularmente dele. Mas nos dedicar às boas obras. E aqui eu gostaria de entrar e falar algumas coisas. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que Deus não vai fazer aquilo que Ele já deu a você para você fazer. Aquilo que Ele já derramou dentro de você para que você pudesse fazer. Eu estava meditando em Mateus, se eu não me engano, capítulo 14, falar a respeito de Pedro andando por sobre as águas. Na verdade, quem estava andando por sobre as águas foi Jesus. E se a gente observar nesse texto, a gente vai ver que teve
A fé de Pedro colocou ele num determinado lugar. Mas eu quero que você observe uma coisa. Jesus estava andando por sobre as águas, era de madrugada. Os discípulos pensaram que era um fantasma, gritaram, quase que se jogavam na água. Provavelmente eu me jogaria se eu visse um negócio, um vulto de madrugada. Um fantasma, meu amigo. Corre. Mas preste atenção numa coisa. Se você vê, 12 discípulos estavam ali. Pedro, ele se levanta. Jesus disse, calma, gente, sou eu, deixa de agonia. E eu acho interessante porque em determinado momento, Pedro se levanta e se ergue na ousadia que só Pedro tinha. E diz, mestre, se for o Senhor, que eu vá ter contigo por sobre as águas. Eita, a fé falando. Aí eu acho interessante porque Jesus olha para Pedro e diz, vem. Ele não falou em línguas, na época não tinha sido derramado o Espírito. Ele não fez um negócio mirabolante. Ele não viu estrela no céu, pisca. Ele só ouviu uma palavra, vem. Você observa que Jesus não pegou Pedro e puxou Pedro para vir para as águas? Pedro não apenas teve que se levantar com ousadia e dizer, se for você eu vou. Mas ele teve que ir. A fé, ela vai colocar você em movimento. A fé vai fazer com que você entre. Não, pastor, é Deus que vai me colocar. É você que tem que dizer não para o que tem que dizer não. E é você que tem que dizer sim para o que tem que dizer sim. Deus não vai tomar a tua boca e dizer não. Mas Deus já derramou dentro de você um poder para que você possa rejeitar. E Deus já derramou um poder dentro de você para que você possa viver. Então o que é que eu faço? Pastor, receita secreta. Faça. Viva. Qual foi a receita secreta de Jesus para Pedro? Vem, homem. Pedro podia ter olhado, tá de brincadeira comigo. Vai, faz alguma coisa aí, bota, sei lá. Não, uma palavra. E muitas vezes, eita, oxigênio demais, engasguei. Muitas vezes, esperamos que Deus faça coisas que Ele já disse que é eu e você que temos que fazer. Posicionamentos que somos eu e você que precisamos tomar. Não é Deus que vai ter que fazer. Uma coisa que eu aprendi com o irmão Hegel, eu achei muito interessante isso, quando ele falava sobre perdão. E quando você vai para a Bíblia, está escrito nas Escrituras em Mateus, quando Jesus fala sobre perdão, ele diz, olha, se teu inimigo, sabe o que você faz com teu inimigo? Perdoe. Como é que você perdoa? Não, vou perdoar, vou ficar aqui pensando, mentalizando. Vou perdoar, tá perdoado. Não, ele diz, toma uma atitude. Jesus, ele diz, olha, ora por ele. Os dentes podem estar trincando. Aquele abençoado, Pai, em nome de Jesus eu oro por ele. Faz o bem para ele. Eita! Ou seja, as escrituras te mandam se mover. Jesus, ele não alisou muito não. Ele diz, tem teu inimigo. Fique orando 40 dias para que Deus derrame perdão no teu coração. Ele disse, não, faça o bem para ele. Porque a Bíblia fala em Romanos 5, versículo 5, que o amor de Deus já foi derramado no teu coração, pelo Espírito que habita em você. E o que é que você faz com esse amor? Faz, uai. Você age, você se move. Você não fica esperando que Deus faça alguma coisa, mas você entra naquilo que Deus tem para a tua vida. Você que perdoa. O amor foi depositado, mas o perdão é uma atitude nossa. Você vai ter que se levantar em fé. Eita! Fé não é sentimento, amém? Aleluia! Então o que é que eu faço? Eu me levanto em fé. Pai, eu abençoo aquele homem. Outro dia eu abençoo aquela mulher. Pai, eu não vou falar mal dele. Vem, tá naquele momento, tá todo mundo falando mal, você sai, e a turma, vem cá, tu não gostava dele também? Ninguém gosta dele, então não vou meter nisso não. Vamos orar por ele? Mas pastor, às vezes eu tenho as vontades de dar uns murros, dar uns negócios, falar as besteiras. Ei, a vida está dentro de você. Você pode renunciar. E o pecado quando vem? Não. Não. Você passa até longe, você diz aqui, vamos embora, meu caminho é esse. A minha trajetória é essa, a minha realidade é essa.
Deus, ele já derramou dentro de você a natureza dele, a glória dele. Agora você precisa se posicionar. E muitas vezes temos percebido que muitos cristãos, eles têm andado alheios, eles se entendem tudo de Bíblia. Conhece a Bíblia inteira, de trás para frente, de frente para trás, conhece até onde a localização que está lá nos mapas da Bíblia, tudo. Mas as pessoas não conseguem compreender que Deus já derramou tudo na vida delas. Agora, a atitude delas com relação a isso que eles já receberam é que vai fazer toda a diferença. Eles que devem rejeitar. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: ofereça o vosso corpo como sacrifício a Deus. A tua vida, as tuas ações, as tuas palavras, tudo que é você, como sacrifício a Deus. Isso sim é culto. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Por quê? Não é porque é porque a gente recebeu uma ordem, não. É porque é a tua natureza, meu irmão. É a tua vida, é a tua realidade. Abre lá em Josué. Eu quero que você saia com essa convicção. Josué, capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Josué capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Versículo... Aleluia. Versículo 6. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desta lei. Medita nelas de dia e de noite, para cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho interessante nesse texto, porque Deus, ele não disse que vai fazer e que Josué vai ficar só olhando. Ele diz: olha, eu já prometi. É uma promessa, e todos sabemos que quando Deus promete alguma coisa é fato. Mas ele diz: é você que vai conduzir esse povo. É você que vai fazer com que eles herdem. Por isso que Deus chega para ele e diz: seja forte e corajoso. Siga as minhas instruções. E eu acho interessante no versículo 8 que ele diz: porque você seguindo elas, você fará prosperar o seu caminho, e você se conduzirá de maneira correta diante de mim. Preste atenção nisso. Deus, ele não disse que ia fazer aquilo que Josué precisava fazer. Deus disse: eu já fiz o que era necessário ser feito. A promessa já está de pé. Eu sou contigo, não temas. Mas é você que vai fazer. É você que vai para a batalha. É você que vai guerrear. E é você que vai vencer. Sabemos que nós não precisamos guerrear, mas nós precisamos nos posicionar. Resistir firmemente. Avançar em meio às adversidades. Romper com aquilo que tenta nos parar. Eu acho interessante porque eu estava meditando sobre Jesus essa semana, e Jesus, ele sempre convidava os discípulos os discípulos estavam no treinamento com Jesus, preste atenção nisso, e os discípulos muitas vezes eles queriam ficar como observadores. Quer um exemplo? Marcos 11, a Bíblia fala que Jesus, ele estava
indo e ele amaldiçoou uma figueira. Quando ele estava voltando, os discípulos olharam e disseram: Mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Ou seja, eles estavam no lugar de observadores. É o mestre que faz. É o mestre que determinou. É o mestre que faz as coisas acontecerem. É Jesus que faz com que as coisas aconteçam. E Jesus queria tirar ele desse meio de observadores para agentes de fé. Para pessoas que iriam se mover em fé e iriam fazer as coisas acontecerem. Não apenas observando de longe, dizendo: eita, aconteceu. Eita, aconteceu. Ele disse: não, eu não chamei vocês para isso. Por isso que ele diz: tenham a mesma fé do tipo de Deus. Tenham fé em Deus. Jesus disse: olha, por que vocês estão me dizendo isso? Tenham a fé do tipo de Deus. Porque se vocês disserem... Opa! Eles tinham dito: Jesus, a figueira que você disse... secou, a que você amaldiçoou. Oh, quem é este que até as figueiras... Preste atenção numa coisa. Jesus disse: olha, vocês estão vendo isso? Vocês precisam ter fé do tipo de Deus. Vocês precisam ter fé em Deus. Porque se vocês disserem, ou seja, não mais observadores, mas agentes, aquelas pessoas que vão fazer as coisas acontecerem. Jesus estava tirando eles de um lugar de comodismo e de não compreender o poder que repousava sobre eles, porque Jesus já tinha dado autoridade. Esse que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada poderá parar vocês ou fazer mal algum a vocês. Só que os discípulos muitas vezes ficavam olhando. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Se vocês disserem a este monte, está vendo esse monte? Se vocês disserem a ele, Jesus ele removeu, porque naquele momento, veja que Jesus estava instruindo os discípulos. Muitas vezes ele estava corrigindo eles acerca das coisas que eles pensavam acerca deles mesmos. Então Jesus ele estava retirando eles de um lugar onde eles estavam apenas observando e vendo as coisas acontecerem para um local onde eles seriam canais de Deus para mudar situações. Se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E eu acho interessante porque vamos observar uma coisa. A maldição é uma figueira. Se a gente for olhar nos olhos naturais, é tudo milagre, gente, não tem diferença, mas quando a gente olha para uma montanha, tirar uma montanha, jogar no meio do mar, a gente diz: isso aí é mais complicado. A mente natural, ela pensa dessa forma. Mas Jesus, quando ele dizia isso, ele estava dizendo: olha, é o poder de Deus que vai fazer. Então não importa se é uma dor de cabeça ou se é um câncer. O poder de Deus, ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então, viram essa figueira? Se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que disse, conforme vocês disseram, assim será com vocês. Deus não nos chamou para sermos apenas observadores, mas agentes, mas pessoas que vão fazer com que as coisas aconteçam no seu reino, primeiro nas nossas vidas. Primeiro nas nossas decisões. Primeiro no nosso futuro. É você mesmo. Quando as coisas se levantam contra você, você vai exercer fé. É a tua fé. Jesus, ele em vários momentos, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A sua fé vai fazer com que você entre e receba tudo aquilo que Deus já disponibilizou, se torne manifesto. É pela fé. Pela fé você recebeu a salvação. Pela fé você recebe cura. Pela fé você vive uma vida correta diante de Deus aqui na terra. Pela fé. Mas você tem que se mover em fé. Não ficar esperando que as coisas aconteçam. Eu preciso me mover em fé. Eu preciso decidir firmemente: Pai, eu não arredo o pé daqui. Pode vir o que vier, pode dar o que vier. Eu estou posicionado diante de você, na tua palavra, que é firme, que é eficaz, e dela eu não saio. Somos nós que entramos no descanso de Deus. É você que vai fazer prosperar o teu caminho. Mas muitas vezes estamos esperando que Deus faça alguma coisa. Pai, faz alguma coisa. Quando Deus já colocou nas nossas mãos as chaves.
A autoridade para você fechar coisas e abrir coisas está na tua mão. Não tenha medo. Como ele disse a Josué, eu estou dizendo para você, ele é contigo. O pastor pode não estar, aquele irmão fervoroso, cheio do Espírito que respira línguas, pode não estar do teu lado. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é muito maior do que qualquer coisa, está dentro de você. O que é que pode fazer mal a você? O que é que pode destruir? O que pode parar você? Você foi chamado para romper. 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 Romper com tudo aquilo que está tentando te parar. O diabo, ele não vai, o diabo ele é um bicho sujo. Porque o que ele mais quer é que você acredite que você não pode. Porque ele sabe que para parar você é complicado. Mas se ele fizer você crer que você não pode, ele já ganhou a batalha. Mas sabe de uma coisa? Deus está dizendo nessa noite, você pode todas as coisas. Pecado é pinto, como disse o pastor. É fichinha, como eu aprendi. É besteira, não pode parar você. O diabo é um derrotado, gente. Olha, já pisou a cabeça dele, foi esmagado. Ainda pressiona para dar uma... Gente, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus compartilhou comigo e com você. Preste atenção nisso. 2 Pedro capítulo 1. Nós somos participantes da natureza divina. Eu e você somos participantes da natureza divina. Agora preste atenção nisso. Abre lá em 2 Pedro. Quero que... Aleluia. Preste atenção nisso. Eu quero que você observe uma coisa. Sabia que muitas vezes, enquanto você está abrindo, 2 Pedro capítulo 1, eu quero que você tenha uma consciência que muitas vezes algumas coisas você pode ter recebido do Senhor. Eu acho fantástico o texto de 2 Pedro, esse primeiro capítulo, porque ele começa a mostrar coisas que recebemos. Eu vou só ler. A primeira parte, ele fala assim, olha, ele nos deu as suas grandiosas e muito preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. É muito parecido com aquilo que está lá, né? Eita, glória a Deus. Dessa maneira, deixa eu ver, que há no mundo causado pela cobiça. Aí ele continua. Por isso mesmo, empenhando, versículo 5, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude. Empenhem-se, trabalhem, se esforcem. Em Filipenses fala para desenvolvermos a nossa salvação. E aqui ele fala a virtude e conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Agora preste atenção no versículo 8, eu quero que você preste atenção no versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, ele fala não apenas existir, mas ele fala existindo, algumas versões falam e aumentando. Aumentando. Tem que existir e aumentar. Existindo e aumentando piedade, existindo e aumentando conhecimento, existindo e aumentando. E ele continua, ele diz assim, olha, essas coisas, essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes ou improdutivos. Então isso significa que talvez tudo aquilo que nós recebemos, a natureza divina, sendo participante dela, possamos mesmo assim nos tornar inoperantes e improdutivos. Aleluia. Mas o que eu acho extraordinário no reino de Deus é que Deus ele nos dá tudo e ainda nos ensina, olha meu filho, acrescente isso, se esforce. Essas coisas precisam existir e aumentar na tua vida. Porque não é o meu desejo que você seja improdutivo.
Deus não deseja para você 60%, 70%, 20%, 10%, 0%. Deus, Ele quer que você produza 100%. E Ele te habilita para isso. Não se pressione. Creia. E se mova naquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E se mova debaixo daquilo que Deus já determinou para a tua vida. E Ele fala: todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então preste atenção numa coisa. Deus, Ele já determinou que você... Ele já derramou. Eu acho interessante que a Bíblia fala que Ele derramou sobre as nossas vidas abundante graça. Não foi uma porção pequena. Não foi de conta-gotas. A Bíblia fala que Ele derramou abundantemente da sua graça na tua vida. É para a gente não ter nem desculpa. Agora, o que é que eu e você precisamos fazer? Se mova. Se levante em Deus. Avance. Vão tentar parar você? Vão. Mas o que é que você vai fazer? Rompa, avance, caminhe, não pare. Você não foi chamado para desistir nem para retroceder. Mas para romper. Aleluia. E eu estou falando exatamente com você mesmo. É você. Que talvez olhe para você e diga: mas pastor, eu... Não, é você mesmo. Ele derramou abundante graça sobre a tua vida. E você hoje é sustentado pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Com todo o poder você está sendo sustentado por Ele. Agora, esforce-se, dedique-se e se mova. Existe uma posição, gostaria de chamar o grupo de louvor. Existe uma posição que Deus, Ele te colocou, meu irmão, meu Deus do céu, uma posição gloriosa nele. Gloriosa, gloriosa nele. Ele já preparou um descanso para você. E sabe o que é que você tem que fazer? Entrar. Isso mesmo, entrar. Com a sua vida e as suas atitudes, você está se movendo de encontro àquilo que Deus já criou para você. O que é que você deve falar? Fale a palavra. Como é que você deve agir? Olhe para a palavra e haja. A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, é assim que eu vou fazer. Sendo bem prático. Não espere que Deus faça. Mova-se você. Eu que devo me mover. Por quê? Porque Deus já fez. Sou eu que imponho as mãos. Sou eu que oro. Sou eu que me levanto contra as adversidades que se levantam contra mim. Porque nas minhas mãos está a autoridade. Quando a Bíblia fala sobre o Rei da Glória, o Senhor Deus Todo-Poderoso, a Bíblia fala que Ele veio como homem. E como homem Ele triunfou. Para que eu e você não andássemos mais como escravos, mas pudéssemos desfrutar da plenitude da sua vida. Quando celebramos e cremos na sua palavra, estamos entendendo para que nós fomos chamados. Eu acho interessante quando Paulo ele ora lá em Efésios, ele diz: Pai, eu oro para que eles tenham no teu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. E ele começa falando para que eles compreendam a vocação pela qual eles foram chamados. Para que eles compreendam as riquezas da glória da sua herança nos santos. Mas ele complementa, ele finaliza de maneira extraordinária. E a sobreexcelente grandeza do poder que habita dentro deles, os que creem. O sobreexcelente grandeza do poder que está neles, Pai, porque eles creem.
A sobre-excelente grandeza de um poder, Pai. E Ele não para por aí, Ele diz o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E não apenas o ressuscitou, mas o fez assentar muito acima. Isso fala de autoridade. De todo principado, potestade, todo nome que se nomeie, nesta era na que há de vir. Esse poder que não apenas ressuscitou Jesus, mas o colocou muito acima, é o poder que está dentro de você, é o poder que está sobre você, é o poder que nos sustenta, é o poder que nos guarda, é o poder que nos faz rejeitar as paixões mundanas e viver de maneira íntegra, correta, assistido por Deus. Igreja, chegou o tempo de avançarmos, de nos movermos, de não esperarmos que as coisas aconteçam. Eu acho interessante, aleluia, Pedro e João, quando eles foram no templo, eles não esperaram que as coisas acontecessem. Eles olharam para aquele homem e disseram: nós não temos prata nem ouro. Eles fizeram aquilo acontecer debaixo do Espírito, porque eles entendiam do poder que repousava sobre eles. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A fé vai fazer com que nós nos movamos. Assim como Pedro andou por sobre as águas, porque ele tomou uma decisão simples de ir. Ele não sabia como é que seria. Jesus não explicou a ele, assim como o anjo não explicou a Maria. Quando ela estava grávida de Jesus, o Espírito virá sobre você, te cobrirá. Ela, olha, eu não sei muito bem como é que vai ser isso, mas eu sei de uma coisa: a tua vontade vai ser manifesta em mim. E ela creu. Ela não ficou meio assim que nem Zacarias, mas ela creu, vai acontecer. Tanto que começou a cantar. Assim como Pedro se moveu em face a um lugar que era novo para ele. Mas, pastor, fé é uma convicção dentro. A mente quer explicações. Eu quero deixar isso muito claro para você. Nossa mente às vezes quer explicações, porque se estiver tudo bem explicadinho, a gente pode até acreditar, mas a fé não funciona desse jeito. A fé é uma instrução de Deus, onde você tem a confiança que aquilo vem de Deus, e o que é que você faz? Você se move nela. Você não espera. Aqueles homens, eles não sabiam como iam entrar na casa de Jesus, mas tinha um telhado, eles desceram o cabra pelo telhado. Jesus estava lá dentro. Eles precisavam entrar. Olharam para um lado, janela, não dá, porta, não dá, está apinhado de gente, o que é que eu vou fazer? Olharam para cima e disseram: tem um telhado, vamos destelhar. Veja a ousadia. Chegar na casa dos outros, destelhar e descer um cara por cima. Imagina. Mas aqueles homens, eles sabiam que eles iriam receber de Jesus. E eles não iriam sair dali sem que aquilo acontecesse. E eles sabiam que eles precisavam fazer algumas coisas, porque Jesus estava lá dentro, eles estavam aqui fora, e o poder para curar estava lá dentro, mas eles estavam aqui fora. E o que é que eles fizeram? Vamos. Não foi um só não, porque teve que ter o doente, teve que ter a galera todinha para sustentar. Imagina descer o cara, levantar, subir, a mão de obra. Mas aqueles homens olharam e disseram: a gente vai, porque nós sabemos o que nós viemos receber, e nosso companheiro, nosso amigo vai sair daqui curado. E Deus nessa noite está dizendo a você: olha, eu já te dei todas as coisas. Dentro de você é o meu Espírito. Coloquei as minhas palavras no teu coração. E o que é que você precisa fazer? Fazer. Não faz sentido o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Você sabe do que eu estou falando. Talvez algumas pessoas aqui tenham algumas coisas que estão tentando parar, impedir. E Deus está dizendo para você nessa noite: você está esperando por mim? Eu já fiz, agora é com você. Comece a falar. Comece a se mover.
porque eu sou contigo. Seja corajoso e vá. Creia tão somente e não pare, porque eu sou com você. Quando temos a convicção que Deus é conosco, é que nem um menino, quando ele está com o pai dele, ele não tem medo de ninguém. Ele está na boa, porque qualquer coisa que acontece, ele tem o pai lá, ó, de olho. Talvez tenha aquele valentão da rua, mas eu estou com meu pai. E a gente sabe que Cristo já amarrou o valente e o despojou da sua autoridade. Gente, Deus é muito maravilhoso. O Rei da Glória, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te deu autoridade. Recebemos todos os dias muitas palavras. Alguns dias nos cultos, nas nossas meditações. Mas chegou o tempo de pegarmos tudo isso que nós temos recebido e acionarmos. Só para eu concluir, uma bomba atômica, falando de uma bomba de grande magnitude, qualquer explosivo, ele precisa ser acionado. Existe poder para destruição no caso da bomba? Está lá. Mas se ninguém apertar o botão, ligar o negócio, acender lá o pavio, disparar, fazer alguma coisa, vai continuar parado. Não vai fazer nada, vai estar lá um grande poder explosivo, mas parado. É você que aciona. É você que aciona, sou eu que aciono o poder de Deus. É a minha fé se movendo, é a minha fé falando. Não é eu creio, não, eu creio em tudo. Não, é eu me levantando dizendo vai acontecer. Por quê? Porque se você disser, não temas, avance. Deus é com você. Amém? Aleluia.